Salve, família vascaína! Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Se não for inscrito aqui nos canais, dá aquela moral, se inscreve aí. Deixa o like também, o like é importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece aí de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando o seu like, deixando o seu comentário, a sua opinião. E por isso que eu respondo geral, acrescenta demais a sua participação aqui. Eu aprendo muito de Vasco aqui com a torcida vascaína. Então dá aquela moral, deixa a sua opinião aí nos vídeos. Se inscreve também nos canais parceiros aqui do Vasco em Família, do Cruz Maltino Sem Fronteira. O link vai estar aqui na descrição. Bora pro vídeo, vamos falar aí do apoio, né, que o Lisca tá tendo de toda a torcida vascaína, e o Lisca já vem tomando algumas decisões aí importantes, né, para a sequência do campeonato. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos trazer aí o jornalista Juca Kfouri, que na moral humilhou o time do Vasco. Vou trazer aqui para vocês, quero a opinião de vocês. E também trazer aí o Sérgio Frias, ontem que participou numa live aqui do canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, e fala um pouco aí dessa atual gestão. Poxa, não quis ver o Somamos? É porque eles tinham as soluções. Cadê essas soluções? Bora pro vídeo? Então é o seguinte, hoje não vai ter vinheta não, vamos trazer aqui o Lisca falando e depois a gente vai falar aí sobre essa situação do Lisca já fazendo algumas mudanças no time do Vasco, se liga só. E os resultados são determinantes, né, para o treinador, né? Então realmente eu estou muito chateado, né, por não estar conseguindo responder para o torcedor do Vasco aquilo que ele tinha também uma expectativa muito grande em mim, né? Claro que eu cheguei com o trabalho já em andamento, não participei de uma série de situações, mas agora eu quero participar. Eu quero participar, eu quero ser ouvido, né? Eu quero colocar algumas situações, não aqui publicamente, mas internamente, e eu preciso de algumas providências, sabe? Espero que a diretoria me escute e tome essas providências, mas isso vai ser tudo internamente. E eu coloquei isso, Elton, porque eu tenho que ter, né, vergonha na cara, né? Então, família vascaína, depois dessa coletiva aí, né, da derrota do Vasco para o Operário, o Lisca mostrou ali uma indignação muito grande. É a primeira oportunidade dele em um grande clube, então ele quer fazer valer, ele quer aproveitar a sua oportunidade, mas para isso vai ter que mudar algumas situações e também pediu a ajuda do Pássaro e do Salgado abertamente. Então, depois disso, dessa posição dele naquela coletiva, de mostrar que está indignado com algumas situações dentro do Vasco da Gama, eu acho que todo torcedor mostrou que quer sim e que apoia o Lisca. Então tá aqui ontem no Instagram oficial da Força Jovem, das demais torcidas, fizeram esse comunicado. Colocaram essa imagem aqui, fechado com o Lisca, e escreveram o seguinte: o Lisca já ganhou o apoio da torcida, agora precisa ter inteligência e pulso firme para bater de frente com o que há de errado dentro do clube. Deve escalar sempre quem ele quiser, desde que seja por meritocracia e não por ser jogador de empresário. Tá aí, família vascaína, eles colocam algumas situações aqui também em alguns jogadores, mas basicamente eles encerram assim: seja doido, nunca burro. Queremos jogadores. Isso é uma mensagem, né, para o Salgado e para o Pássaro, essa gestão de merda aí que realmente ainda não trouxe jogadores. Então fica claro que a situação tanto do MT quanto do Juninho já é uma decisão do Lisca, que eu concordo plenamente, se os caras não estão comprometidos em ajudar o Vasco, em subir o Vasco, então, irmão, fica de fora, volta pra base, vocês estão mais atrapalhando do que ajudando nessa porra, quer ficar indo pra festa, podendo trazer Covid pra dentro do grupo, não estão bem fisicamente porque estão bebendo, estão enchendo a porra da cara, estão dançando, estão sarrando, então, irmão, afasta. E outra decisão aqui que aconteceu, tá aqui na Net Vasco, saiu a meio-dia, que o Vasco pode rescindir o contrato do volante Michel. O cara não jogou, o cara não chegou, o cara também foi aí pra festa. Então, irmão, melhor encerrar do que manter um cara, um refúgio, que nem treinar e que nem jogar. Então, manda embora. Pra que ter Michel dentro do Vasco da Gama? Então, Lisca já tá fazendo aí algumas mexidas dentro do Vasco. Ele fala isso no áudio que eu trouxe aqui, por isso que eu trouxe isso, né, algumas movimentações internas ali que tá incomodando ele, provavelmente é o Juninho, o MT. O vascaíno do Cerrado trouxe um vídeo, né, que eu estava acompanhando, de um áudio que está circulando por aí, que tem alguns jogadores da base, né, que não se dedicam aos treinos. A gente não sabe se realmente, né, ele fala ali que é um conhecido que trabalha no CT do Vasco e passou essas informações para eles. Então o Lisca está detectando essas situações e tomara que a partir de agora, com uma semana para trabalhar,
e esses jogadores entendendo que precisam te dedicar, claro, dentro do campo, mas no treinamento também, entendendo que o Lisca quer passar para eles, aí a gente vai estar mais perto do nosso objetivo, que é subir para a Série A. E não passar essa vergonha que a gente está passando, sendo o 11º de uma competição tão medíocre, tão ridícula que o Vasco está disputando, que é a Série B. Só tem time ruim e mesmo assim o Vasco não consegue se impor. Família vascaína, vamos falar um pouquinho aí de reforços, né? Tá aqui na Net Vasco. Vasco tenta a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, reserva do Internacional, mas clube alemão veta empréstimo. Essa matéria também tá no jornal O Globo, né? Tava tudo certo, tá lá na matéria O Globo. O Lucas Ribeiro aceitou jogar no Vasco, o Internacional também, mas o Hoffenheim da Alemanha não viu com bons olhos ter um atleta de 22 anos jogando uma Série B. Cara, e vou te ser sincero, até acredito que seja verdade, claro que tem participação direta do Salgado e do merda do Alexandre Passo, dos dois merda, esses merda de gestão, mas o que acontece? É como a Betano também surgiu por aí falando que, porra, não dá pra patrocinar o Vasco em 11º colocado de uma Série B, e também eu acho que passa isso também na cabeça lá dos alemães. Porra, os caras nem na frente estão, irmão. Estão nem lá no G4, não estão fazendo grandes partidas. Eu vou desvalorizar meu jogador, pode passar por aí também. Mas isso é culpa de quem? Isso é culpa de uma gestão incompetente que montou um time ridículo, como eu sempre bato aqui. O time do Vasco não são jogadores que o Vasco precisava, entendendo as carências do time que caiu. São jogadores em que precisam do Vasco para aparecer novamente no futebol brasileiro. E não se faz time com o resto. Não se faz time bom com o resto. Então você vê o momento que o Vasco está passando. Essa tristeza na Série B, exatamente porque não trouxe os jogadores em que o clube precisava, né? Solucionar as carências do time. E aí, meu irmão, é essa merda que a gente está vendo. Outro nome aqui que foi negado pela assessoria de imprensa é o do Luiz, né? Até me esqueci aqui o nome desse mulambo, Luiz Antônio, esse mesmo, né? Ex-mulambo aqui, né? Que hoje tá no futebol aí também de merda. E aí, ainda bem que a diretoria do Vasco, através da assessoria de imprensa, negou essa possibilidade. Também é um jogador bem limitado, bem meia boca, não ia somar muito não. Lucas Ribeiro eu acho que ia somar pela carência que o Vasco tem, né, na zaga. Muito ruim a zaga, eu não gosto do Miranda, o Ricardo Garça, meu Jesus, o Hernando, nossa senhora. Então eu acho que o Lucas Ribeiro realmente ia somar, apesar da pouca idade. Mas o Luiz Adriano, cara, melhor não trazer não, ainda bem que isso não é verdade. E também vale de ressaltar aqui que no jogo de domingo o Castan pode voltar. E isso na estatística, isso dentro do campo, o aproveitamento do Vasco aumenta muito com o Castan em campo. Eu já falei aqui diversas vezes, é duro para um time de futebol hoje você ter o Castan como seu melhor zagueiro. Sou fã do Castan, jogou muita bola na carreira, principalmente quando foram campeão lá na Libertadores. Em 2012 o Castan era um zagueiraço, só não chegou a disputar a Copa do Mundo pelo problema que ele teve, um zagueiraço. Mas hoje você ter o Castan como seu melhor zagueiro mostra a dificuldade que você tem no seu elenco. Então, tristeza, mas ainda bem que o Castan vai voltar, porque realmente com ele em campo o Vasco tem um aproveitamento melhor. Família vascaína, vamos falar aí, dentro de tudo isso que eu trouxe aqui, falando das dificuldades do time, das limitações de ser um time horroroso, do Lisca fazendo algumas mudanças aí, precisando de ajuda, pedindo ajuda ao Jorge Salgado e o Pássaro em termos de contratações. Eu vou trazer aqui a matéria, a opinião do Juca Kfouri, bem forte, bem contundente em relação a isso, na minha opinião, humilhando o time do Vasco. Eu concordo plenamente, eu queria saber a opinião de vocês. Se liga só no que o Juca Kfouri tá falando aí do time do Vasco. Eu vi o desabafo dele, fiquei comovido com ele, com o Lédio Carmona, que ficou muito solidário ao que disse ele, com toda a razão, com todos os motivos, mas o problema é que eu acho que vai além do Lisca e das exigências dele. O time do Vasco é muito fraco. E perdeu-se o respeito, né? Aquela mentira que dizia Eurico Miranda, que é fartamente responsável por essa situação. É sempre bom lembrar a alegria, a crítica, né? Que houve quem achasse que ele era o grande benfeitor do Vasco. O Vasco paga até hoje a política irresponsável, maluca,
né? Sem se dizer que nem um pouco transparente, de Eurico Miranda, que redundou em Roberto Dinamite, que aprofundou, enfim. O Vasco é um timeco. E os outros times da Série B são mais bem organizados para jogar a Série B do que o Vasco, que ainda tem uma pretensão, né, de ser um time grande. Não é um time grande, é um clube enorme, enorme, né? E dos mais queridos do Brasil, até pela sua tradição democrática. Mas, infelizmente, essa é a situação do Vasco. É diferente da situação do Botafogo, que não tem respaldo para decolar. O Vasco teria, mas não tem time. E é preocupante. Eu vejo o Vasco numa situação em que ele não suba esse ano, que ele passe pela primeira vez 2 anos na Série B. Só que ele está pela 4ª vez na Série B. É dramático. Família vascaína, dentro disso aí, ontem a gente fez uma live ontem com o Sérgio Frias e ele toca exatamente nesse ponto, né? A gente fala de uma união entre os candidatos, a gente viu o Alexandre Campelo falar que isso é mundo da Disney, isso não vai acontecer. Tá bom, que não aconteça. Você não precisa gostar um do outro ali, mas que realmente essa cultura no Vasco ela tem que existir, um debate, uma troca de ideias, de projetos. E ele fala exatamente isso, na live ele fala, eu li o projeto Somamos, não tem nada de lunático, são questões aí que muita gente fala, ah, o cara é salvador da pátria em 3 anos. Não, tem algumas questões que não são em 3 anos, mas que são totalmente viáveis. Ele leu o projeto, ele confia que aquilo ali tem sim possibilidade de dar certo. E aí ele fala dessa situação. O Levin convidou todo mundo dessa gestão a conhecer o projeto. Se não foram, se negaram, é porque tinham soluções. Então, cadê as soluções? Se liga só no que o Sérgio Frias falou. Enfim, nós temos que tentar achar um acordo, porque quando o Luiz Roberto estava esse ano, ele propôs o acordo deles irem no escritório dele para ele mostrar tudo que ele tinha, indicar profissionais, indicar pessoas, eles disseram não. Não é porque, em tese, você tem a solução. Você diz não, é porque você tem a solução. Mas aí você não apresenta a solução. Então você tem lá um projeto hoje que está dentro de uma gaveta, que ninguém mexe, ninguém faz, e ao mesmo tempo, dentro do Vasco, nada feito. Nada sendo possível fazer. E como nós já sabíamos, o Grupo Amarelo não tem nada. O Grupo Amarelo fez mise-en-scène brutal, porque tem uma marca que já tem 2 clubes que já patrocinam 2 clubes, que eles tinham lá contato e tal da marca, como se fosse um negócio espetacular, etc. Então, a solução está dentro de uma lógica de você modificar, de você ter uma mudança de gestão. E eu espero que isso possa, de alguma maneira, sensibilizar o Poder Judiciário também, sensibilizar as pessoas que estão lá, para que você tenha uma resolução via justiça dessa situação, que hoje ela se torna praticamente incontornável no clube. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Dá aquela moral. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal Vasco em Família, Cruz Montino Sem Fronteira, para dar aquela moral aqui pro Thiagão. Então, vamos que vamos. É muito bom ser Vasco. Tamo junto.